E após a alta dos combustíveis, a Petrobras anunciou na última terça-feira a primeira redução no valor da gasolina cobrado para distribuidoras desde dezembro do ano passado. A queda é de 20 centavos no valor do litro. E é para falar sobre esse assunto aí, os combustíveis e também outras questões, que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o economista Daniel Pucca. Boa tarde, Daniel, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos. Com a redução aí dos impostos, com a queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, resolvido para sempre o problema dos combustíveis ou é só um refresco? Infelizmente, falamos de commodities, né? Commodity, o ciclo de subida, de queda, isso é uma coisa natural. A última vez que eu estava aqui, até me recordando, vindo para cá, o barril de petróleo estava $122, né? Olhando agora há pouco, $104. Então, falando do barril de petróleo em si, no mercado internacional, ele caiu um pouco. A título de perspectiva, que é a pergunta, é que o preço do petróleo caia sim no futuro próximo. E por que isso? Né? Porque nós estamos falando de uma recessão que já tecnicamente está acontecendo, não só nos Estados Unidos, quanto na Europa e em outros países. Então nós estamos passando por um momento que a perspectiva de estoques estarem altos é menor do que no momento agora. Qual a diferença de recessão e deflação? Recessão técnica é quando um país, no futuro, ele vai ter uma economia menor do que no presente. Tá? E no Brasil se consideram 3 trimestres seguidos de queda na economia, estaremos em recessão. Aí tem as suas quantificações diferentes em cada país, em cada metodologia. Né? Mas basicamente, recessão é ser menor do que eu já fui, o tamanho do que eu já fui, da economia que eu já tive. Então, como o mundo está esperando uma recessão, e já está vendo isso tecnicamente em vários países, a perspectiva dos empresários que consomem a cadeia logística do petróleo é para que eu vou aumentar meus estoques no presente agora, se no futuro talvez eu venda menos. Então a demanda futura já está em queda e automaticamente, quando a demanda cai, o preço também cai. Daniel, outro ponto que a nova regra tributária do ICMS trouxe é uma mudança na base de cálculo desse imposto. Do ponto de vista econômico, ela hoje é mais justa e de que modo isso vai impactar para o consumidor? Sim, ela ficou mais justa, porque partindo do princípio que, como a gente forma o preço do combustível no Brasil? É o preço da Petrobras, o preço do combustível puro, é o preço, no caso da gasolina, do álcool que se inclui, no diesel é o biodiesel que se inclui no preço do diesel, né? Os impostos federais e os impostos estaduais. A partir do momento que houve uma alteração, a partir do momento que o ICMS é calculado sobre a previsão do preço futuro, ou seja, se esse combustível vai ser vendido a R$7 na bomba, eu vou aplicar o ICMS a preço... Que era como era antes. Se você tem um preço do combustível que sai de R$3 para R$6, automaticamente a previsão vai ser duplicada e o ICMS cobrado vai ser o dobro. A partir do momento que você altera essa regra e não só cobra o ICMS sobre o preço da bomba prevista, mas sim da média do preço da bomba dos últimos 60 meses ou 5 anos... Que é como está agora. Exatamente. O que vai acontecer? Automaticamente você atenua aumentos, mas também inversamente proporcional. Quando houver uma queda muito grande no preço no mercado internacional, você também vai ter uma diminuição menos acelerada da tributação, né, do que se paga para imposto. Ok, isso você traz uma previsibilidade maior, né, para o consumidor, onde você vai ter menor aumento de inflação de curto prazo e também uma menor queda de arrecadação para os estados, no contrário. Daniel, o ano é eleitoral. Independente de quem ganhe as eleições deste ano, como é que estarão as contas públicas em 2023? Uma pergunta constrangedora. Falando de Mato Grosso, nós mato-grossenses estamos numa ilha de prosperidade, né? O Mato Grosso ele tem suas vantagens por estar baseado numa economia do agronegócio, que o dólar ele favorece quando o real perde valor perante o dólar, que é o momento que estamos vivendo. O dólar está quase batendo R$ 5,50. Isso é muito diferente de estados que têm economia mais baseada na indústria, tá? Que é mais elástico. Algumas indústrias se beneficiam, outras não, né, desse câmbio desfavorável, muito perdendo poder perante o dólar.
Mas no Mato Grosso, em 2021, foi recorde de arrecadação. E adivinhe só, Lúcio, o que você acha que está acontecendo em 2022? Recorde de novo. Né? A arrecadação de ICMS do Mato Grosso está 30% maior esse ano do que comparado com o ano passado, que já foi um recorde histórico. Então, nós estamos passando por um bom momento. O que nós temos que botar a mão na consciência, todo cidadão, e cobrar o seu deputado, cobrar o governador, é que você não aumente os custos do Estado na mesma proporção. Mas e no plano nacional, qual será a realidade das contas públicas no ano que vem? O governo federal está numa situação bem diferente do Estado do Mato Grosso. Tá? O governo federal ele teve com os planos pós-Covid, aqueles planos de incentivos todos, o aumento do endividamento federal para quase 80% do PIB, o que era 55% mais ou menos. Por que isso é ruim? Nós estamos num momento que a Selic, Lúcio, está muito alta, certo? E o juro que a gente paga por essa dívida é baseado na Selic. Então, quanto mais aumenta a Selic, mais o Brasil tem que pagar o compromisso dessa dívida. Então, quando a Selic chegou em 2%, 3%, o Brasil pagou 170 bilhões de juros. Agora, com a Selic prevista a 14%, nós vamos pagar 700 bilhões em juros. Então, cada vez mais, nós temos mais compromisso da dívida para cumprir e a arrecadação do governo, por mais que ela tenha aumentado sim, não igual a proporção do Mato Grosso aumentou, mas tem aumentado. Infelizmente, eu não vejo com boas perspectivas o governo ano que vem não ter o que fazer a não ser aumentar os impostos. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Estamos sempre à disposição. Um abraço.